Oi, pessoal, tudo bem? Olha, começando mais um Joga nas 11 pelo portal R7, também pelo Play Plus, todas as nossas plataformas digitais desse encontro de toda segunda-feira. Estamos ao vivo, hein? Em ponto, 6 horas agora, e vamos começar o Joga nas 11. Não teve rodada de fim de semana do Brasileirão, mas o que não falta é assunto para a gente discutir aqui. Vamos falar de seleção brasileira, o futebol no Brasil já recomeça depois de amanhã, a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no Joga nas 11, contando também com a sua participação. Vai lá, hashtag Joga nas 11 para você mandar sua mensagem, para você interagir e fazer o programa com a gente. E olha, deixa eu apresentar quem vai jogar nas 11 hoje com a gente. Primeiro ele que está sempre marcando presença aqui, mas nos links, né? Como repórter, muito bem informado, está sempre dando informação, mas hoje ele está sentadão como comentarista, colunista, ele que é jornalista do portal R7 e, claro, sabe tudo de esporte também. Pietro Tsuka, você hoje está bonito aí, rapaz. Pô, eu fiquei mais bonito ainda com essa moral que você me deu aqui, isso? né, Lucas? Um prazer estar jogando nas 11 com você, com o Luan, todo mundo que está assistindo a gente. E vamos para mais um programa aí num lugar diferente, né? Finalmente fazendo do estúdio. É isso, né? Você hoje está no lugar do Cosme Rimo. Você falou, ó, Cosme, eu não quero você mais. Exato. Agora eu quero sentar no seu lugar. E sentou na janela, no lugar do Cosme. Exato, tirei o lugar do Cosme agora e ele vai ter que ralar muito para sentar aqui de novo. Isso, Críticas rapaz, aqui agora. Deixa ele escutar isso. O Cosme Rimo, ele tá de férias, né? Mas depois das férias ele vai falar, o Pietro falou isso, falou... Ele escuta tudo, Ele mesmo escuta, de férias, leva pro coração. Ele escuta tudo, rapaz. E olha, o nosso convidado especial de hoje, ele faz parte da produção do Fala Brasil, que é o nosso telejornal da Record TV, um super produtor. E olha, sabe tudo de esporte também, é um super repórter da Rádio Craque Neto. Estou falando de Luan Siqueira. Grande Luan. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, prazer seja imenso. bem-vindo, meu Muito amigo. obrigado. Muito obrigado pelo tudo. convite. Vamos jogar nas 11 aí, prazer imenso estar aqui com vocês. Legal, legal. Luan Siqueira, eu trabalho com ele no Fala Brasil e estou aqui hoje também no Joga nas 11 com o Luan também para a gente falar de seleção brasileira, falar de Brasileirão. Por falar em Brasileirão, não teve rodada, então há 10 dias que a classificação do Campeonato Brasileiro está dessa forma. Vamos dar uma olhada? Como é que parou o campeonato, né, nessa data FIFA? Botafogo líder, tá aí, segue o líder, Botafogo com 24 pontos, depois Palmeiras 22, Flamengo 19 e o Galo com o novo técnico, a gente vai falar muito disso, na quarta posição, G4 do Brasileirão. Depois tem o Fluminense em quinto, o Grêmio em sexto, o Atlético Paranaense, que perdeu o técnico, né? E perdeu o assistente, enfim, perdeu a comissão técnica toda. O Furacão está em sétimo, depois vem o São Paulo, Cruzeiro, Inter, Fortaleza ali na 11ª colocação e Red Bull Bragantino também com 14 pontos na 12ª colocação. Vamos levantar um pouquinho a página do portal R7 para a gente ver quem está lá embaixo. Aliás, portal R7 que traz uma cobertura sempre muito completa, você vê até bilheteria, você vê público, você vê pontuação. Realmente a cobertura é completa no portal R7 e no R7 Esporte, né? Vai lá para você ver. Santos é o 13º colocado com 13 pontos, depois Cuiabá com 12, Bahia 9, Corinthians continua fora da zona do rebaixamento, não jogou também, né? Não perdeu, não levou gol, não jogou, o Corinthians está lá, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e no Z4 nós temos Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba. Lembrando para você que teremos nessa quarta-feira já o recomeço do Brasileirão e aí vem aí a 11ª rodada do campeonato. Serão 5 jogos na quarta-feira, mais 5 jogos na quinta-feira. Vamos aos jogos então, né? São Paulo vai enfrentar no Morumbi o Atlético Paranaense que perdeu o Paulo Turra, perdeu o Filipão, perdeu todo mundo. Bom para o São Paulo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Cruzeiro joga em Belo Horizonte contra o Fortaleza. Tem clássico, na quarta-feira tem Santos e Corinthians. Na Vila Belmiro é o destaque dessa rodada, né? O clássico regional, o clássico paulista. Fluminense joga contra o Atlético Mineiro com Felipão como novo treinador. O jogo acontece em Volta Redonda, já que o gramado do Maracanã está passando por alguns reparos. Por enquanto ainda nada de Maracanã. Bahia joga em Salvador contra o Palmeiras. Palmeiras
Seguindo o líder Botafogo, Grêmio enfrenta o América Mineiro, o Vasco pega o Goiás, o Coritiba enfrenta o Internacional, o Cuiabá joga contra o líder Botafogo, o Botafogo joga fora de casa e o Red Bull Bragantino joga em Bragança contra o Flamengo. São jogos dessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tem enquete. Tem uma pergunta para você que está nos assistindo, para os convidados também. E a pergunta hoje é sobre Carlo Ancelotti. Caramba, hein? Ancelotti, será? Técnico da seleção. Ele nem acertou definitivamente ainda, mas Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, disse, tá certo, vai ser o Ancelotti. Então, você concorda com a estratégia da CBF de esperar por Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid? Sim, 40... Olha, que isso, gente? Sério isso? 49,7% concordando e mais da metade, 50,3%, dizendo que não concorda com a estratégia da CBF. Olha, confesso que eu fiquei surpreso, rapaz. Pietro, você não está surpreso com isso não, com esse resultado aqui não? Olha, eu acho que eu estou dividido tal qual a nossa audiência aí no Twitter, porque... Você está dividido, Pietro? Eu estou dividido, Lucas Pereira, porque assim, acho que do lado esportivo, o Ancelotti seria gigantesco para a seleção brasileira, um técnico multicampeão, vencedor, à procura de um desafio aí, já ganhou tudo pelo Real Madrid também, que eu considero o Olimpo do futebol de clubes, né? Agora ele vai para a seleção. Gostei, o Olimpo, gostei. Gostou dessa, né? Mas simbolicamente, eu acho que é um sinal de apequenamento da seleção brasileira muito grande você dar toda essa moral aí para um cara, para o Ancelotti, enfim, eu acho que ficou uma imagem ruim da seleção brasileira, da CBF, de toda uma instituição que é o futebol brasileiro, pentacampeão aí, país do futebol, à mercê de eu digo um estrangeiro, não num sentido ruim, né, mas é um cara que não tá aqui, não conhece como, sabe, eu acho que passa uma mensagem ruim, assim, pro restante do mundo, Lucas. Eu até entendo o que o Pedro está falando pelo seguinte, né, será que Real Madrid é maior que a seleção brasileira? Porque ele falou, ó, vou continuar e vou até o final do meu contrato com o Real Madrid, não quero saber, vocês esperam? E aí o Edinaldo, nós esperamos. E aí, Luan, o que você acha? Olha, Lucas, eu tenho uma tese, né? Nenhum jogador, nenhum técnico, nenhum diretor, ninguém que passa pelo clube é maior do que o clube, ainda mais do que a seleção brasileira. Mas nesse caso, eu fico com o pé atrás em relação a isso. Eu entendo o presidente Edinaldo Rodrigues, muito por conta pelo nome, né? Carlo Ancelotti, se não é o melhor, talvez o segundo melhor técnico que hoje tem no mundo. Concordo, Guardiola ali fica junto com o Ancelotti. E você ter um técnico italiano, por toda a história da seleção brasileira, pela primeira vez aí ter um técnico de nome de fora do Brasil assumindo a seleção brasileira, eu pagaria esse preço. Pagaria esse preço para aguardar até 2024. A gente sabe que não é sinônimo de sucesso você ter um técnico já há 3 anos da Copa do Mundo. A Argentina teve o técnico há poucos meses, foi campeã. O Marrocos teve o técnico também há poucos meses que assumiu, fez uma ótima campanha na Copa do Mundo do ano passado. Eu acho que fazendo todo esse trabalho, não dá para deixar só na mão do Ramon Menezes, né? Trazendo mesmo esse nome, que seria o Paulo Roberto Falcão, seria um nome interessante, porque obviamente conhece o futebol brasileiro, é muito próximo do Carlo Ancelotti, eles jogaram juntos na Roma lá em 84. Eu pagaria esse preço, eu acho que seria um nome sensacional para a seleção brasileira. Luan, pois é, muita gente fala isso é uma divisão que é interessante, né? Porque até o Carlo Ancelotti assumir, se ele realmente acertar com a CBF e ser o treinador da seleção brasileira, serão 8 jogos que o Brasil vai fazer sem o Ancelotti, esperando o Ancelotti. E aí, quais seriam esses jogos? Eliminatórios. Vamos combinar que a próxima Copa do Mundo, inclusive, das 10 seleções sul-americanas, 7 vão passar, né? Então, quem que vai ficar de fora? O Brasil não vai ficar de fora não vai ficar nesses 3. Então, assim, eliminatória é tranquilo, tudo bem que vai ter um jogo contra a Argentina e tal, mas vai ter eliminatória, vai ter amistoso, quer dizer, não é nada assim do outro mundo esperar pelo Ancelotti. Mas eu entendo também o lado do Pietro Tchuca, né, Pietro? Só uma coisa, se o Ancelotti realmente cumprir até o final o contrato dele com o Real Madrid, que vai até 30 de junho do ano que vem, ele não estará na seleção brasileira na Copa América, né? A Copa América começa no dia 14 de junho do ano que vem. Então a gente vai ter não só aí esse ciclo de 8 jogos, né, que são 6 de eliminatórias e 2 amistosos, mas também a Copa América, provavelmente com um treinador interino, né? Mas é aquilo que você falou, né, e que a gente estava comentando aqui. Copa América, ninguém é Copa América Copa também, América, né, se não tivessem fazendo a cada 2 anos, como vieram fazendo nesses últimos anos, aí seria uma coisa, né? Mas agora... E 2 coisas, né, Lucas? Desculpa te interromper. 15 dias, né, do contrato dele
ser encerrado com o Real Madrid, eu acho que dá para ter aquela conversa, né? Pô, 15 dias, vem ele, deixa ele aqui, Copa América, ele já vai estar com a seleção brasileira. Eu acho que dá para ter essa conversa com o clube merengue, que até acho que é bom até para o próprio Real Madrid. O Real Madrid, o tamanho que é o Real Madrid, ele não vai ficar com o técnico até o final do contrato sem nenhum outro na manga, sem nenhum outro engatilhado. A gente sabe o tamanho que é o Real Madrid. Então, acho que tem disso. Se realmente isso se firmar, se o Ancelotti realmente assumir a seleção brasileira em 30 de junho de 24, Copa América começando um pouquinho antes, eu acho que dá para ter aquele jeitinho brasileiro, Lucas Pereira. E eu fico curioso para saber agora o posicionamento do Real Madrid. Porque o Real Madrid, imagina... Aliás, você pode, inclusive, escrever para a gente, #JogaNas11. Quem é maior? Brasil, seleção brasileira ou Real Madrid para um treinador? Porque é muito difícil, inclusive, ver os grandes treinadores da história do futebol mundial querendo ser treinador da seleção brasileira. A gente, por exemplo, tem o Pep Guardiola aí, que não é técnico de seleção. E agora, de repente, a gente pode ter um Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, técnico da seleção brasileira. O Luan até falou, olha, para esperar, né, para ter um bom treinador, vale a pena esperar pelo Ancelotti? Você pode escrever aí, participe com a gente, #JogaNas11. E olha... O Ramon Menezes, que está com a seleção brasileira na Europa, né? O Brasil joga amanhã contra Senegal em Lisboa, Portugal. Ele falou sobre, vamos dizer assim, ser o interino, né, do Ancelotti. Vamos ver o que o Ramon Menezes, que hoje é o técnico da seleção principal, falou. O técnico da seleção brasileira a partir de junho de 2024. E até lá, te escolher como técnico interino, trabalhando com uma pessoa indicada pelo Ancelotti. Você está preparado para isso? Você aceita essa situação? Isso é inevitável, né, assim, essa pergunta, mas assim, eu estou muito focado, assim, eu vim com foco para fazer esse jogo contra a Guiné e contra Senegal, né? Eu não posso falar do si, né? Eu estou muito concentrado, quero ajudar muito a seleção brasileira, né, nesse jogo contra a Senegal. O presidente, ele vai saber o que fazer, né? Ele está sabendo o que fazer. Então, agora, vamos fazer esse jogo. Eu quero concentração 100% no meu trabalho aqui dentro. Seguinte, né, gente? O Luan, o Ramon, ele caiu de paraquedas nessa história de seleção principal. Na seleção sub-20, ele foi eliminado por Israel. Tudo bem que nessa convocação aí para a seleção sub-20, os clubes deitaram e rolaram para cima da CBF. Muitos jogadores não foram, mas a verdade é que Ramon nunca demonstrou grandes resultados assim pelos clubes, né, por onde ele trabalhou como treinador. Foi um excepcional jogador. Agora, como treinador, não disse a que veio. E, de repente, ele sentou nessa cadeira de técnico da seleção principal e vão perguntar para ele sobre Ancelotti. Ele caiu de paraquedas, Luan. Do nada você está sentado como técnico da seleção brasileira e te perguntam sobre Carlo Ancelotti, né? Realmente é uma situação para lá de complicada. Mas é isso, né? O Ramon Menezes, ele está ali unicamente apenas para quebrar um galho. Não tem como deixar na mão do Ramon Menezes a responsabilidade de ser técnico da seleção brasileira. Ele falou aí, claro, ele está no papel dele, a gente entende, tem que focar o meu trabalho aqui contra Senegal, contra a Guiné. A gente falou aqui das eliminatórias, né, da Copa do Mundo. Se a gente se juntar aqui, Lucas Pereira, pegar um ou outro ali melhorzinho, a gente fica em quarto nas eliminatórias da Copa do Mundo. Tranquilamente. Então, tranquilo. O Ramon Menezes vai ficar ali, se realmente vier esse conhecedor mais do Carlo Ancelotti, né, sendo o Paulo Roberto Falcão. Você falou até do filho do Ancelotti, né, que hoje é auxiliar do técnico italiano no Real Madrid, só que aí o Real Madrid também já ficou com o pé atrás, não quero que mexa aqui. Então, realmente, pode ser o Paulo Roberto Falcão. Eu acho que dá tranquilamente para a seleção brasileira levar até junho de 2024 com o Ramon Menezes, que está ali só para quebrar um galho. Agora, eu ainda tenho, viu, Pietro, a expectativa, olha só, gente, que eu vou dizer aqui, que o Real Madrid, com essa história toda, saindo na imprensa, lógico que essa contratação, se realmente acontecer, vai ser divulgada na imprensa no mundo inteiro. E aí, de repente, o Real Madrid fala, poxa, mas eu estou aqui com um treinador que já está assinado com uma seleção, já está um acordo praticamente oficial, pelo que a CBF está dizendo. Será que o Real Madrid não deixaria o Ancelotti antes de acabar o contrato, hein, Pedro? Olha, pode ser e pode ser até o contrário também, né? Dar uma melada, porque o Ancelotti, eu acredito que ele seria um nome importantíssimo para essa fase de renovação do Real Madrid. Ele já mostrou que trabalha muito bem com jovens promessas, ele foi essencial para o crescimento de Vinícius Júnior, Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga e todas essas jovens promessas que já chegaram ao Real Madrid, tem novas chegando.
Mas essa outra possibilidade seria importante para o Brasil também já começar 2024 com o Ancelotti, e talvez essa antecipação aí de rompimento de contrato, né, que é uma coisa que a seleção espera, inclusive, né, que ele saia já agora no começo de 2024, né, no meio da temporada europeia. Mas eu acredito que essa possibilidade seja grande, sim. Mas é complicado de pensar, né? Que se colocar no lugar do Florentino Pérez, que é uma mente ali. Verdade. Mas tem um detalhe aí nessa história, viu? Na última renovação do Carlo Ancelotti com o Real Madrid já foi uma renovação complicada, difícil. Eu tenho a impressão que o Ancelotti, já com 64 anos, ele não quer ficar essa temporada toda, jogo toda semana, 2 jogos por semana e tal. De repente, ele já mais velho, né? Mais experiente, ele quer trabalhar um pouco menos, de repente, porque a seleção brasileira é um outro nível, um outro esquema e um outro ritmo, né, para um treinador. Mas, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, a CBF já firmou, dizendo que já acertou com o Ancelotti, que em junho de 2024 o Ancelotti vai ser técnico da seleção. Vamos ficar de olho nessa história. Vamos dar uma olhada nos gols, então, porque teve amistoso, né? O Brasil ganhou da Guiné, número 79 do ranking mundial, a Guiné, e o Brasil foi lá e ganhou. E olha, foi um jogo histórico, né? A gente vai mostrar os gols agora, porque a seleção brasileira jogou todo o primeiro tempo pela primeira vez na história com o uniforme preto, né? Nessa campanha contra o racismo, aliás, bandeira que foi levantada pelo Vini Júnior, que hoje é o principal jogador da seleção brasileira na ausência do Neymar. Tem os gols para a gente mostrar? Vamos lá então? O Joelinton foi quem marcou, estreando na seleção. Grande Joelinton aí, ó. Foi um gol meio de pelada, né? Inclusive o zagueiro lá tentou botar a mão na bola, botou a mão na bola. Foi não, Pietro? Meio gol de pelada, isso ou não? Um pouco não, bastante, né? E aí o Rodrigo, ó. O Rodrigo foi brilhante, né? nesse lance. Nossa. Ele fingiu que ia cruzar, né? Exato. O goleirão foi na dele. Deu de perna direita. Aliás, imagina, hein? Rodrigo, Hendrick e Vinícius Júnior, hein? O ataque da próxima Copa do Mundo da seleção brasileira. Aí o Paquetá cruzando e o Militão fazendo o gol de cabeça. A gente vai ver, ó, já no segundo tempo. Seleção brasileira jogando de uniforme tradicional, né? Camisa amarela. O Éder Militão fez mais um. E aí foi o pênalti. E aí foi legal, porque todo mundo pediu para o Vinícius Júnior cobrar. O Vinícius Júnior foi lá, cobrou. O goleiro até acertou o canto, né? Mas primeiro gol de pênalti do Vini Júnior, né? Momento histórico também do Vinícius Júnior. Agora, eu tenho a impressão, a gente vai mostrar aí os gols. Luan, eu fiquei meio assim com a impressão de que o Vinícius Júnior está nessa luta, ele está sentindo na pele, né, essa história do racismo em vários estádios. Inclusive teve a história de um funcionário do próprio estádio onde eles estavam com uma banana no bolso para fazer uma brincadeira, mostrar a banana como se fosse uma arma, enfim. Mas eu estou achando ele meio sozinho, Luan. Ele não está, não. Ele não está meio assim... os jogadores não deviam fechar mais com ele, você não acha? Eu também acho, Lucas. Inclusive, esse episódio contra o próprio assessor do Vini, né? É um melhor amigo do Vinícius Júnior, um dos assessores diretos que tem o Vinícius Júnior na Espanha. E eu também tenho essa sensação, né? O Vinícius Júnior sempre que está na frente dessa situação, principalmente no Real Madrid, né? O Carlo Ancelotti, sim, que dá as entrevistas coletivas e a todo momento é contundente, né? Contra esse crime que acontece a todo momento contra o jogador brasileiro, mas principalmente na seleção brasileira, eu não vejo jogadores importantes como o Neymar, né, como o próprio Éder Militão, que é um companheiro do Vinícius Júnior no Real Madrid, realmente levantar a bandeira, né? Porque uma coisa é você dar uma entrevista ali protocolar, não, a gente tá junto, tá tudo certo, a gente sabe que o racismo é um absurdo, isso aí não vai adiantar nada, né? Se parceiros, né, levantar a bandeira, o amistoso na Espanha, eu também fiquei com o pé atrás desse negócio do amistoso na Espanha, o local onde aconteceu todas essas barbáries. E com a arquibancada vazia. Vocês viram que o estádio, longe de estar cheio, devia estar com 30% da capacidade, né? Eu acho que foi de uma infelicidade muito grande esse amistoso na Espanha. Acho que é um lugar que revitimiza, né, o Vinícius Júnior, num lugar ali que semana após semana ele é xingado de tudo que é pior ali, de racismo e tudo mais, de macaco, aquela coisa que a gente viu. E sobre ele estar sozinho mesmo... cara, eu acho que precisou um estádio inteiro do Valência, né, o Mestalla, chamar o Vinícius de macaco para o Ancelotti, enfim, se posicionar de forma firme, realmente falando, tratando a coisa como ela é, chamando de racismo e tudo mais. Porque antes a gente vê uma postura muito mais de, vamos falar sobre futebol, tal, não sei o quê. Acho que precisou tomar uma dimensão muito grande. O Vinícius Júnior chegar a uma situação ali muito triste de você observar ele chorando em campo, sabe? E é triste porque, assim, a gente tem o Neymar, a gente tem o Rodrigo, Éder Militão, tantos jogadores, Casimiro,
grandes lideranças, que o Casemiro, por exemplo, no final do jogo contra a Guiné, ele vai dar uma entrevista coletiva que você vê ali, que você não entende muito bem o que ele quer dizer. Ele não fala exatamente que a gente quer contra racismo, que isso é um absurdo e por isso... Ele isso, não é isso. contundente Ele não nas é coisas que ele fala, né? Exato, sabe? Eu sinto que os outros jogadores se esquivam desse problema. Eles não querem esse BO que o Vinícius Júnior... Exato. Que o Vinícius Júnior está colocando na cara. O Vinícius Júnior está fazendo tudo aquilo que a gente esperou, por exemplo, que o Neymar fosse ser quando o Neymar surgiu, né? E o Neymar nunca assumiu essa postura que o Vinícius Júnior corajosamente tem assumido e correndo os riscos que ele corre também, né? Porque a gente sabe que um jogador que coloca a boca para falar dessas coisas, às vezes pode sofrer um boicote, pode ser mais visado por arbitragem. Enfim, o Vinícius Júnior toma cartão amarelo todo jogo lá na Espanha. Por quê? Enfim. Não, e esse jogo contra o Valência foi assim, um jogo divisor de águas, na minha opinião, porque muita gente fala, mas é um ou outro no estádio. Naquele dia, foi uma boa parte do estádio gritando enfim, foi um crime geral ali da torcida, inclusive depois do jogo. O próprio Carlo Ancelotti, a primeira pergunta para ele na coletiva foi sobre o jogo. Ele falou, eu não vou falar sobre o jogo, né? Você quer que eu fale sobre o jogo, depois de tudo que aconteceu? Bom, mas a gente tem a entrevista aqui do Vini Júnior que fala desse momento histórico, dessa liderança. É um cara de 22 anos de idade, principal jogador do Real Madrid hoje e levantando praticamente sozinho essa bandeira contra o racismo. Então, realmente, é um cara muito valioso para todos nós brasileiros. Vamos ouvir o Vini Júnior. Vivendo um momento muito importante, histórico, não só para a seleção, mas para mim também, que quer combater o racismo. Espero que possamos estar muito cerca do fim disso. Sei que é difícil, mas vamos seguir na luta todos juntos, a CBF, os jogadores, todos os clubes do Brasil também, para a gente seguir firme nessa luta e, se Deus quiser, cada vez mais diminuir. Hashtag Joga nas 11, eu quero saber a sua opinião, quero saber a opinião também do Luan sobre o seguinte, o Vini Júnior já é o principal nome da seleção brasileira hoje, o Neymar já deu o que tinha que dar, já passou a fase do Neymar, ou o Neymar pode recuperar esse posto, hein, Luan? Olha, Lucas, eu não tenho dúvida do potencial do Neymar, né, da qualidade do Neymar, do que o Neymar pode entregar para a seleção brasileira, mas eu tenho dúvida do que o Neymar quer. Eu não tenho, e o Vinícius Júnior, não só de hoje, há muito tempo, o Vinícius Júnior é o protagonista da seleção brasileira. É um absurdo que o Vinícius Júnior está jogando, não só pelo futebol que ele tem, mas jogar na situação que ele está jogando. A gente já falou aqui, todo jogo ele é alvo de toda a torcida, de todo o estádio, não só com preconceito, com crime que vem acontecendo na Espanha, com a pressão que esse garoto tem. Você falou a idade, garoto jovem. Jogando o futebol que ele está jogando, há muito tempo ele vem sendo o protagonista da seleção brasileira e tem muita chance de ser o cara numa próxima Copa do Mundo, mais velho, mais experiente por tudo que ele vem passando. Pois é, ele vai fazer 23 agora, né, em julho, então, gente, me ajuda aí, eu não sou bom de matemática, vamos lá, em 2026 ele vai estar com 26 anos. 26, ele é de 2026. Na Copa. Vai ter acabado de completar 26 anos, no auge da forma. Olha, eu tenho muita expectativa. E Ancelotti como treinador, eu tenho muita expectativa. O Hexa vem, Lucas Pereira. Rapaz, será? Olha, a esperança é grande, viu? Porque, assim, se realmente o Ancelotti... Porque não é só a questão do Vini Júnior, que já é treinado pelo Ancelotti. Quem já trabalhou com o Ancelotti gosta muito dele, né? E ele é um cara agregador, é um cara que gosta, né? É um cara pragmático também. O jogo dele é pra frente. Mas eu tô confiando muito. E você? Vamos ler as mensagens aqui. Pessoal que está mandando mensagem para a hashtag Joga nas 11, Seleção Brasileira. É sempre um assunto que rende muito, né? Vamos ler as mensagens então? Vamos lá. Daqui a pouquinho. Opa, Joga nas 11. Cadê as mensagens? Já. Vamos lá. Seleção brasileira se humilhando para o Ancelotti, a coisa mais ridícula que eu já vi. Parece uma seleção pequena, sem tradição. Deixa o Ramon e dá uma chance para o cara. Não, peraí, chance para o Ramon? Você está de brincadeira. Vamos lá, vamos continuar as mensagens aqui. O Raul dizendo, só espero que o Ancelotti traga junto o Hexa, que o Brasil merece. Isso, né? Olha, a população está dividida, viu? Os brasileiros estão divididos aqui. Vamos lá, vamos continuar com as mensagens, você mandando para o hashtag Joga nas 11, o Gonzaga Júnior dizendo, mas o problema do Brasil é o esquema tático. Nesses últimos 10 anos, o time é montado para o Neymar e amigos do Neymar. E Paquetá é jogador amador.
ele não sabe qual posição exerce. O Lucas Paquetá que está devendo ainda aquela grande atuação numa seleção brasileira. Se bem que o passe por Militão de cabeça foi dele, né? Gui Cabral está sempre participando com a gente também. O Brasil é o único país do mundo a estar em todas as finais de Champions desse século. Nada melhor do que esperar o técnico Rei da Orelhuda, que é como se chama, né? A taça da Champions League. Essa história aí vai dar o que falar, com certeza. Aliás, o que vai dar o que falar também é o seguinte. Hoje tinha um amigo meu corintiano que ele falou para mim assim, gente, olha, tem 10 dias que o Corinthians não perde. Tem 10 dias que o Corinthians não leva gol. E por que será? Porque tem 10 dias que o Corinthians não joga, né, gente? O Corinthians vai jogar amanhã contra o Santos, vai ser o clássico Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E aí eu quero saber do Luan, né, que trabalha como repórter na Rádio Craque Neto. Seguinte, será que esse tempinho aí para o Luxemburgo, ele vai resolver os problemas do Corinthians ou ele vai se enrolar mais ainda, hein, Luan? Olha, meu caro Lucas Pereira, geralmente esse tempo, né, dado para o Fernando Lázaro, quando foi eliminado lá contra o Ituano, teve o tempo também para o Silvinho, todos os tempos foram horríveis, né, para o Corinthians. O Corinthians sempre voltou pior. O Corinthians voltou pior da eliminação do Ituano, foi uma coisa absurda. O Corinthians não jogou mais depois daqueles primeiros meses de 2023. Mas, claro, fica a expectativa, né, se o Luxemburgo vai conseguir arrumar esse time do Corinthians. Uma situação para lá de complicada, 2 vitórias tem apenas o Luxemburgo à frente do Corinthians, aquela contra o Fluminense e contra o Galo, que deu a classificação da Copa do pior Brasil. aproveitamento do que o Lázaro, disparado, né? Pior o Luxemburgo. de todos os técnicos do Luxemburgo nos últimos tempos, o Luxemburgo tem o pior aproveitamento, pouco mais de 27%. É um aproveitamento realmente bem ruim. Mas assim, eu acho que não adianta tempo, não adianta vir outro técnico, se o Corinthians não se reforçar, não for para o mercado nesse meio do ano, nessa janela de transferência que vai ser aberta em junho, não vai ter jeito. O Corinthians precisa de reforço, o Corinthians precisa de material humano e é o que essa diretoria vai ter que fazer nesse ano turbulento e complicado do Corinthians. Pois é, reforços, né? Vamos lá. Quem já acertou, Matias Rojas já acertou, né? Ele que é paraguaio, tem 27 anos, está se desligando agora do Racing da Argentina e nessa janela ele vem. O Cuéllar é bom jogador, viu? O colombiano Cuéllar, inclusive, já jogou no Flamengo, né? Teve uma boa passagem pelo Flamengo, está no Al Hilal, se não me engano, Al Hilal, né? Isso. Da Arábia Saudita. E o Cuéllar também está meio que apalavreado, vamos dizer assim, né? A palavra dele já está certa, né? Ele gostou da proposta do Corinthians. E aí, meu caro Pietro Tsuka, Cuéllar e Rojas, teria como resolver o problema, pelo menos assim, não resolver o problema, mas fortalecer o time, não? Não, isso certamente. O Cuéllar provavelmente ele vai vir mesmo, até porque o Al Hilal está trazendo o Rubem Neves, né, do Wolverhampton, então é uma negociação ali que acaba tirando espaço que o Cuéllar tinha antes. O Matias Rojas, acho que tem que enxergar muito bem qual que vai ser a função que ele vai exercer ali, se ele vai ser um enganche, um jogador como para preencher um papel ali que o Renato Augusto faz, ou se ele vai fazer a do Adson, jogando mais aberto pela ponta direita. Agora, o Cuéllar, eu acho que ele vem para jogar realmente, ser dono da posição. Eu vejo ele como uma unanimidade, como aquele primeiro homem de meio de campo, melhores que as opções que o Corinthians tem. Eu gosto muito do Fausto Vera, o Rony eu não gosto tanto, mas eu acho que o Cuéllar chega para assumir mesmo aquela posição. São contratações que elevam um pouco o nível do time do Corinthians, mas eu acho que sem um comando ali, um treinador que potencialize mesmo aqueles jogadores. Luxemburgo. Vamos ser sinceros aqui, né, gente? Eu acho que o Luxemburgo, eu acho que ele é um excelente treinador, conquistou um monte de coisa, campeão, tal, tem vestiário, mas eu acho que ele atingiu o teto ali do que ele pode extrair aí do futebol, com que ele Você está sendo educado, né, Pietro? Atingiu o teto do que ele poderia atingir, né? Muita gente vou me queimar com o Luxemburgo aqui, Muita gente fala que o Luxemburgo, né, o Luan, que o Luxemburgo ele é um técnico. Teve aquela história dos 16 metros, né, que ele inventou lá, né? 16 metros para lá, vocês sabiam disso, não sei o quê. Tem aquela questão, a gente está vendo, inclusive, imagens do treinamento. Teve um jogo treino, inclusive, contra a Portuguesa, que o Corinthians fez no CT Joaquim Grava e ganhou de 2-0. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir alguns jogadores do Corinthians, mas eu quero ouvir o Luan também. O Roberto fez gol, E o Roberto fez gol, e daqui a pouco ele vai falar. A gente vai ouvir o Roberto daqui a pouco. Mas, Luan, queria que você falasse também desses reforços e quais as posições que você acha que o Corinthians está mais carente nesse momento? Olha, o Matias Rojas é bom jogador. Paraguaio, ele inclusive é o segundo jogador nessa temporada que mais fez gols de fora da área, só está atrás do Messi.
Lionel Messi, que fez mais gols de fora da área do que o paraguaio Matias Rojas. É um titular da seleção paraguaia. O Racing não vai ficar com o jogador por conta de money, né, de grana. A gente sabe que lá na Argentina o poder financeiro é menor do que aqui no Brasil. Pinimba, né, rapaz? Estão numa situação complicada e é uma contratação muito boa do Corinthians. Eu acho que chega assim para ser titular, para acabar com essa tal Renato dependência, né? Acho que está mais claro do que nunca, não tem mais como depender do Renato Augusto, né? A qualidade dele é um absurdo, mas... Olha o gol, só interrompeu, olha o gol do Adson, rapaz, de bicicleta. De bicicleta, golaço Isso no jogo treino. O Yuri Alberto fez o primeiro no primeiro tempo e esse foi o gol. Olha só, rapaz, de vários ângulos. Parece o Cosme Rimo ali na pelada. Que é isso, hein? Rapaz, e o Adson fazendo o golaço de bicicleta. Golaço, Desculpa, bom de bola. Luan. Não, que é isso, Lucas. Bom de bola o Adson. Acho um jogador que pode ajudar muito o Corinthians nesse segundo semestre. E o Cuéllar, o Al Hilal, ele é organizado, né? Diferente de todos os clubes quase aqui no Brasil, ele não ia liberar o Cuéllar sem ter um jogador ali na posição. Com essa contratação do Rubens Neves, o Cuéllar praticamente tem a porta aberta agora para sair do time lá do Al Hilal para vir ao Corinthians. Né? Só, com o Cuéllar e o Corinthians já está tudo certo. Salário, tem tempo de contrato, deve chegar com um contrato de 3 anos. Inclusive, foi isso que fez o Corinthians se acertar mais com o Cuéllar. O Internacional estava bem quase certo, só queria contrato de 1 ano. Aí o Cuéllar falou não. Então, o contrato de 3 anos que o Corinthians ofereceu ajudou e alegrou mais o staff ali do Cuéllar. Também é um ótimo jogador. E o Corinthians vai ter que contratar um zagueiro, né? Não vai ter jeito. Inclusive, é o seguinte, tem um bastidor aí nessa história do Cuéllar, que o Corinthians ofereceu uma grana e o Al Hilal queria o dobro. Aí depois que o Cuéllar viu que não ia ficar mais no Al Hilal, ele falou assim, gente, faz a proposta de novo. Faz lá a proposta de novo, que eu acho que agora vai... E aí diminuiu a diferença, e o Al Hilal aí pensou bem, eu acho que agora... Está bem encaminhado. Agora que o Corinthians precisa de reforço e não é só no meio de campo e ataque, não. Acho que em todos os setores. Eu acho que um zagueiro é essencial. Um zagueiro também é essencial, né? Fala Fala de um lateral direito também, né? O próprio Alessandro Nunes, gerente de futebol, confessou isso, né? O Corinthians tinha que ir atrás de um zagueiro. Ele falou na zona mista no último jogo do Corinthians e falou dessas 3 posições, né? De um meio-campo, de um volante e de um zagueiro. As duas primeiras parecem que realmente o Corinthians trouxe, que são o Rojas e o Cuéllar. Vamos ver esses zagueiros. Falou muito de Lucas Veríssimo, né, jogador do Santos, está meio que encostado lá no Benfica, mas também a bufunfa não tá fácil, não. Tem o João Vitor, que saiu do Corinthians, foi para o Benfica, está no Nantes agora da França. Muito se fala também do João Vitor voltar. Porque realmente o zagueiro do Corinthians está complicado, o Balbuena já foi, e o Bruno Mendes não sei não se fica. Yuri Alberto e Adson, que fez aquele golaço que a gente viu ali, né, falaram sobre esses 10 dias, né, que o Corinthians teve para se preparar, para retomar o fôlego para o restante da temporada. Vamos ouvir. Muito bom, dá bastante confiança, né, acho que essa vitória nesse amistoso, acho que premia toda essa semana aí de grande trabalho, o professor tem passado para a gente também, todo o nosso staff tem nos dado esse grande suporte, então acho que a semana foi muito premiada aí com essa grande vitória. E agora, quarta-feira, a gente tem um grande jogo aí, vamos descansar amanhã e vamos seguir firme nessa batalha no Brasileirão. Com certeza, ajuda a gente bastante. A gente sabe que a semana foi muito forte, a gente trabalhou muito intensamente e esse jogo aí serviu para finalizar a nossa preparação, serviu para mostrar que a gente está pronto. A gente fez um bom treino, boa semana. Agora é continuar firme, que tem muito campeonato pela frente. Bom, lembrando que o Corinthians vai ter que jogar uma partida em casa com mando de campo com portões fechados, né, por causa da punição. A própria torcida corintiana acabou causando essa punição por causa dos cantos homofóbicos que aconteceram no clássico contra o São Paulo. O árbitro, inclusive, paralisou a partida. O placar eletrônico falou, é proibido, gente. Mesmo assim, os cantos continuaram e até aumentaram depois que o juiz paralisou o jogo. E por isso o Corinthians será punido. Como se não bastasse, né, Pietro? Ainda tem isso, né? Cara, jogar sem a Fiel ali do lado é difícil, porque o que tem segurado o Corinthians nesses jogos que ganhou com o Luxemburgo, contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro, foi que eu senti que recuperou essa sintonia entre time e torcida, né? Que era uma coisa que, quando sai o Cuca, teve toda aquela treta, aí chega o Luxemburgo, eu senti uma desconexão muito grande, até de amigos meus corintianos que frequentam o estádio assiduamente, em relação ao time, né? Um torcedor desesperançoso e tudo mais. Então essas 2 vitórias elas foram importantes para reconectar o torcedor ao time, né? Ao corintianismo, aquela coisa, né? Essa noite teremos que ganhar, aquela arena pulsante.
Então, nessa situação complicada que o Corinthians está no Campeonato Brasileiro, jogar sem o seu torcedor vai ser complicado. Eu não sei exatamente qual vai ser o jogo, né? Que agora contra o Santos é na Vila. Deve ser contra o Bragantino. Contra o Bragantino. 11 da manhã. Mas o Corinthians acho que está tentando recorrer com relação a esse jogo. Pode ser contra o Bragantino, pode não ser. De qualquer maneira, vai ter um jogo aí. A não ser que o Corinthians recorra e ganhe, né? Mas eu acho que não. Acho que essa punição vai realmente acontecer. Eu vi que tinha até uma iniciativa da própria torcida para que o Corinthians não recorresse, né, da punição, para que justamente fosse dado esse recado, né, que a punição foi merecida, tinha que ter sido aplicada. O Corinthians quer tentar que a torcida seja de mulheres e crianças. Aconteceu em Curitiba, aconteceu também lá em Recife. Só com o mulheres Corinthians e crianças, quer reverter, né? essa punição. Seria uma festa muito bonita das torcedoras corintianas, né, com as crianças. Bom, já que a gente está falando do jogo contra o Bragantino, o jogo contra o Santos, que já é agora, depois de amanhã, vamos ver a agenda corintiana, os próximos jogos. E olha, agora o Corinthians vai ter uma agenda cheia, hein? Depois dessa parada, vai pegar o Santos na Vila, depois Atlético Paranaense contra o Corinthians fora de casa mais uma vez. Corinthians vai pegar o Liverpool já eliminado da Libertadores, mas podendo jogar a Sul-Americana, mas tem que ganhar do Liverpool, do Uruguai. Depois o jogo que acontece com o mando de campo, o primeiro jogo é exatamente esse, contra o Red Bull Bragantino no dia 2 de julho, né? Opa, entrou uma mensagem aqui. A gente estava vendo aqui a agenda do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente vai ver o finalzinho ali da agenda corintiana, mas de qualquer maneira, aí voltou. América Mineiro e Corinthians, Copa do Brasil. E depois tem o Galo, Atlético Mineiro contra o Corinthians pelo Brasileirão também. Corinthians que foi eliminado da Taça Libertadores. Teve esse jogo, inclusive foi engraçada a história da coletiva, né? Não, porque a gente já caiu fora de uma competição, aí o repórter, mas olha, se ganhar do Liverpool, pode ir para a Sul-Americana. E aí, não vai jogar a Sul-Americana? E o Luxemburgo, não me complica. Pô, eu estou falando um negócio aqui, você vai me complicar. Ele esqueceu da Sul-Americana que o Corinthians ainda tem chance de jogar. Mas, Luan, para você, o Corinthians tem que esquecer tudo, focar só no Brasileirão? Eu acho que para um time do tamanho do Corinthians, ou Lucas Pereira, não tem como entrar contra o Liverpool do Uruguai em casa, né, com o estádio lotado, pensando em empatar. Se eles empatar com o Liverpool, eles se classificam para a Copa Sul-Americana. Eu acho que não tem como, né? Claro que ter 3 competições com esse elenco que o Corinthians está é muito complicado, né? É um elenco muito enxuto, um elenco curto, que realmente isso pode complicar para o que o Corinthians quer, o que o Corinthians almeja, que é tentar ir o mais longe possível na Copa do Brasil, né, tentar, quem sabe, repetir uma final, como aconteceu no ano passado, e tentar se livrar logo dessa parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Mas não tem como o Corinthians entrar para não empatar, que seja contra o Liverpool do Uruguai. Entrar com o time misto, empata com o Liverpool. Tranquilo, amor de Deus. Entrar com reserva, empata com o Liverpool, vamos combinar. Gente, mensagens, hashtag Joga nas 11, os corintianos se manifestando no Joga nas 11. Vamos lá, gente, vamos mandar mensagem. O Luxemburgo não ganha os jogos suficientes e ainda assim Corinthians está trazendo Rojas, desejado por metade do Brasil, e parece estar fechando Cuéllar. Isso é piada no nosso futebol. Não ganha os jogos suficientes, mas está se reforçando, enfim. A torcida precisa parar de pegar no pé do Yuri Alberto. Vocês estão pegando também no pé dele, hein? É nítido que a má fase é falta de confiança. Seria isso? Vamos ver. Tem mais mensagem, gente? Tem. O Corinthians tem que aproveitar a má fase do Santos e ganhar esse clássico para sair de perto da zona da degola. Na verdade, já emendando, que o próximo assunto é o Santos também, né? A gente vai falar do Santos. Esse clássico seria o clássico dos desesperados, né? Não, Pedro? Espantar a zica ali, né? Mas até pro Corinthians, né? Mas o Santos joga em casa, a obrigação de ganhar é do Santos. Até porque agora o Santos também joga com um ingrediente a mais ali de pressão, que foi o protesto que a torcida fez no sábado, né? Cobrou ali metade não, o elenco inteiro, mas jogadores especificamente, como o Natan, o Bauerman, né? Que foi pego no esquema aí de apostas, o presidente Andrés Rueda. Então é um caldeirão político ali, né? Tem eleição no final do ano na Vila Belmiro, então a gente sabe que isso pesa também. É um jogo importante para a manutenção do Odair Helman, se ele pretende ficar, mas me pareceu, pelo menos no último jogo, que o Santos perdeu, o Santos empatou contra o Curitiba no dia da final da Champions League, né, que a torcida criticou de novo, o Odair, ele deu uma entrevista que parece que ele já não quer mais tanto ficar no Santos. Assim, mas não faz tanta questão. Não faz tanta questão, mas sentou na monta ali. Se vocês querem me demitir, me demite. Eu vou dar 2 dias de folga aqui para esse elenco que ainda... que tá difícil. Eu acho que ele não aguenta mais esse assunto nas coletivas. Eu acho que ele não aguenta mais também, não. E é o que você falou, é um jogo de desesperados, mas é um jogo de quem quer menos ganhar, né? Eu falei isso brincando aqui quando a gente estava em off, mas
é difícil pensar num jogo, no resultado que não seja um empate, um 0x0 feio, assim, torcida vaiando, protesto depois, porque tá difícil pros dois times e pro Santos. Olha, cara, o Odair Hellmann, eu sou suspeito pra falar, eu já criticava no Paulista, agora no Brasileirão eu não entendo como ele ainda tá ali na Vila Belmiro. Rapaz, Odair Hellmann, e tem uma maldade, vou fazer uma maldade aqui com o Luan agora. Ô Luan, quem que cai primeiro? Odair Hellmann no Santos ou Vanderlei Luxemburgo no Corinthians? Olha, eu acho que o Odair Hellmann cai primeiro. Porque o Luxemburgo já é o 4º técnico do Corinthians na temporada. Ele só está no comando do Corinthians porque se demitir, se for para o 5º técnico na temporada, é uma coisa absurda. Né? E o Pietro falou que no Santos é ano de eleição, no Corinthians também. Então, a chapa, a beleza da chapa, renovação e transparência aí do Duílio chegar no final do ano para concorrer com 5 técnicos na temporada, eu acho complicado. Mas falando um pouco mais em relação ao Santos, né, realmente vai ser um jogo de divisórias de águas para o Odair Hellmann, né? Clássico, a gente sabe que o Corinthians é o principal rival do Santos, né? Dentro da Vila Belmiro, não tenho dúvidas que a torcida do Santos vai comparecer, né? Clássico, a gente sabe que sempre é um capítulo à parte, mas o Odair Hellmann, se ele conseguir essa vitória, realmente vai ser uma vitória para começar a levar o Peixe um pouco mais para a parte de cima da tabela. Está ali na 13ª colocação, que eu acho que esse vai ser o campeonato do Santos, né? Mais uma vez, dificilmente vai conseguir se classificar para a Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro. Não sendo rebaixado, a torcida já vai respirar aliviada. Já está de bom tamanho. Mas realmente o Santos conseguindo um resultado positivo contra o Corinthians, dá uma aliviada e tanto no Odair Hellmann. E com o Soteldo de contrato renovado. Baixinho ficou. Verdade, verdade. O Soteldo é o seguinte, né? O Santos conseguiu 50%, né, dos direitos econômicos do jogador e aí estendeu esse contrato, esse vínculo do Soteldo com o Santos. O Soteldo tem 25 anos ainda, vai até 2027 com o Santos. Então, isso já dá para o torcedor uma respirada, uma esperança de dias melhores, né, Pietro? Ah, com certeza. Se a gente for pensar naquele time, o Soteldo e o Felipe Jonathan, mas o Felipe Jonathan tá com problema no joelho, né, não deve jogar mais na temporada, mas são os remanescentes daquele time do Santos, vice-campeão da Libertadores contra o Palmeiras, né? O que mais me surpreende nessa gestão do Santos de lá para cá é que o Santos se desfez de praticamente todo o time, né? Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Alisson, Pituca, tudo isso. O Alisson voltou, mas tudo bem. E o time que agora o Santos tem, né? Que no começo desse ciclo do André Suede e tudo mais, era aquele time que o presidente até jogou limpo com a torcida, ó, não vai ser um time que a gente vai disputar títulos, a gente vai ter que cortar na carne, mas é um time pior do que aquele time da Libertadores e que custa mais caro do que era aquele time vice-campeão da Libertadores. Então, alguma coisa está de muito errada nos bastidores do Santos, porque o time piorou, os jogadores são mais caros, o futebol a gente não vê ali se desenvolver. O Odair Hellmann, eu acho que, independente da vitória, eu acho que o ambiente continua muito ruim para ele, porque já dá relatos de bastidores ali que há uma desconexão entre vestiário e treinador, os jogadores já não comprando tanto a ideia do Odair Hellmann, até porque eu acho que é uma ideia que se executa muito mal na prática, com todo respeito ao Odair, ele já é campeão olímpico com a seleção de... bom treinador, Pedro. Mas tá difícil. Acho que o ciclo dele, se durar até o final do ano, vai ser pela insistência do Rueda, que também, tal qual o Duílio, né, nesse ciclo do Corinthians, viu com muito maus olhos essas trocas de treinador com muito tempo. Então, dessa vez, ele decidiu que ele vai bancar, que o Odair fica até o final do ano, não vai mais trocar esse treinador, mas eu acho que ele decidiu isso com o pior treinador que ele teve durante a sua gestão, que é o Odair Hellmann. E olha, por falar em gestão, a situação vai piorar para a gestão santista pelo seguinte, nós temos aqui, inclusive, vamos mostrar os 7 jogadores que estão com o contrato no finalzinho, né? Ou termina no meio do ano ou no final do ano. Praticamente um time inteiro, 7 jogadores. O Michael, que inclusive deve ir para o Vasco. Mais um, né? Zagueiro de 34 anos. Nossa, O Daniel Ruiz está nessa situação. Camacho, Bruno Mezenga, vice-campeão paulista, Bruno Mezenga com Água Santa, mas só fez um gol até agora com a camisa santista. O Luan Dias, que também veio do Água Santa, o Gabriel Inocêncio e o Alisson, né? Essa galera aí, desses 7 aí, tem alguém que você fala, poxa, esse tem que ficar, ou todo mundo pode ir embora, ô Pedro? Esse tem que ficar é difícil. Eu ficaria com o Gabriel Inocêncio e com o Daniel Ruiz. Daniel Ruiz porque ele é novo, né? Chegou agora, tá vindo por empréstimo e acho que de repente se ele... Com um treinador melhor, num contexto diferente, pode desenvolver. Rapaz, o Pietro já derrubou o Odair Hellmann, gente. O Pietro não, tudo, o Odair Hellmann tá se já derrubando, derrubou o gente. Odair Hellmann, olha... Mas tirando esses aí, eu acho que o Bruno Mezenga não fica, o Luan Dias também mal joga, né? Ele tem muitos problemas físicos recorrentes. O Camacho, a torcida detesta ele, então não tem o que falar. Eu acho que o ciclo dele já tá acabando também.
E o Alisson é uma pena, né? Que o Alisson, ele voltou, achei até que ele voltou bem em alguns jogos que ele entrou, mas ele já teve um problema de novo no joelho, né? Ele já vinha de um rompimento no LCA, rompeu de novo agora contra o Coritiba, então vai ficar aí o resto do ano sem jogar. Então eu acho que esses não ficam. Alisson não fica, o Luan Dias, o Mezenga muito menos. O Mezenga é o que menos deu para entender dos caras do Água Santa que o Santos trouxe aí. Mas eu ficaria com o Ruiz e o Inocêncio. Mas o Bruno Mezenga teve chance no Santos? Você achou que ele não teve chance ou ele teve chance e não aproveitou? Eu acho que quando ele teve a chance, ele aproveitou. Ele que fez o gol de empate do Santos contra o Bahia lá na Fonte Nova. Sim. Mas o Santos trouxe o Mezenga para não queimar o David Washington, né? Porque o Santos sabia que ia ter que ceder o Marcos Leonardo para a seleção sub-20, até para colocar o menino na vitrine, poder ganhar um dinheiro legal com a venda. Poucos que foram cedidos para aquela seleção. Exato. Né? E aí não queria queimar já o David Washington, colocando ele num contexto ali difícil, né, de pressão na torcida e tudo mais, e trouxe o Bruno Mezenga. Mas o Bruno Mezenga acabou ficando até abaixo do próprio David Washington, né, que ganhou essa posição de titular, tá jogando no lugar do Marcos Leonardo, né, que agora o Marcos Leonardo voltou. Então acho que o Mezenga não tem o que fazer, cara, tá velho já, né, não tem espaço, né, de verdade, assim. E Luan, e o Maicon no Vasco, hein? O Vasco é um reforço para o Vasco ou o Maicon não mostrou? É um cara de 34 anos já, era o xerifão do Santos, seria o xerifão do Santos, mas realmente teve alguns jogos muito ruins, e aí? É o God of Zaga, né? Ele era no São Paulo, rapaz. Não, posso só falar, o God of... Pra torcida do Santos é o God of Falha. Que beleza, hein? Que beleza. O torcedor santista não vai ficar só com saudade do Maicon, não, né? Como você bem disse. É praticamente fechado com o Vasco. O Vasco tá abrindo uma sede aí do Santos. Levou o Juan Seco, levou o Carabarral. Agora o Maicon, mais um jogador que o Vasco tá levando, a Sáfia 777 lá do Cruz Maltino. E o Maicon é esse jogador, que realmente está já a caminho para o seu fim de carreira, né? O Maicon já foi um jogador que realmente tinha qualidade. Ali no São Paulo ele foi muito bem quando ele teve esse apelido, né? Foi muito bem naquele esquema do São Paulo, mas realmente no Santos, até no comecinho ali, parecia que ele ia ser esse xerife, capitão da equipe, mas ele não mostrou em campo. Não mostrou em campo qualidade. Ele começou bem até, depois é que... Não, o Maicon, no primeiro ano dele, acho que foi 2021, 22, ele jogava bem quando ele entrava, mas ele acabava se machucando, perdia 3, 4 jogos, voltava, jogava bem, mesma coisa. A partir do momento que ele teve uma sequência... Aí degringolou, cara. Não sei o que aconteceu. O problema do Maicon é a sequência, né? O negócio é ele entrar de vez em quando. E é incrível o Camacho, né? Mais uma vez tem oportunidade em um time grande e não consegue agradar a torcida. E não deve ficar no Santos, certamente. Gente, vamos ver a agenda, né? Porque o Santos vai ter o clássico contra o Corinthians depois de amanhã na Vila Belmiro. A agenda do Santos também é uma agenda cheia. Vamos dar uma olhada nos próximos jogos santistas. Santos contra o Corinthians, depois pega o Flamengo pelo Brasileirão, depois o Blooming pela Copa Sul-Americana. O Santos que já não tem mais oportunidade, né, na Copa Sul-Americana. 3 jogos em casa. Depois Cuiabá contra o Santos, depois contra o Goiás e vai ter outro clássico, São Paulo e Santos. E aí é fora de casa, né? Vai ser no Morumbi esse jogo. Olha, também agenda cheia para o Santos aí dos próximos compromissos. Eu não sei não, viu, Pedro? Cara, agora que eu vi esse Flamengo ali, vai ser difícil. Contra o Corinthians vai ser complicado também. Contra o Blooming, cara, era um jogo para ser uma festa legal, né? O Santos até tinha chance de ir para os playoffs da Sul-Americana, né? Se conseguisse ficar em segundo lugar, mas acabou perdendo vejatoriamente pro Audax Italiano, pro New Old Boys. Isso aí me dá raiva até de lembrar, Lucas Pereira. Mas o Santos, acho que essa sequência de 3 jogos em casa é importante. Se o Santos ganhar do Corinthians, de repente chega com uma moral pro Flamengo, ganha também. É importante ter essa sequência dentro de casa para ganhar confiança dos jogadores, né? De repente o Odair tem uma epifania ali, começa a jogar de um jeito diferente. Né? Dá um lampejo, né? O trabalho se acerta, vai saber, né? O que resta agora pro torcedor santista, acho que é a esperança, né? Tem que colocar no vestiário o comentário de Pietro para o Odair Helman. Vai ele vai motivar. A preleção dele vai ser, ó, tá vendo que estão falando de mim? Vocês querem mesmo que eu saia? Gente, e o que o Santista está falando? Vamos ver a hashtag Joga nas 11. Pessoal mandando mensagem lá, as mensagens estão pipocando. Gabriel Inocêncio não ataca bem, não defende bem, mas é titular das 2 laterais do Santos, porque simplesmente tem vontade. Pobre Santos. Rapaz, o pessoal tá na bronca, né? O Antônio diz o seguinte, não sei o que é pior, Santos ou Corinthians. Capaz do Santos ficar com medo do time que tá com o pé na zona da degola e entregar o jogo. Que isso, rapaz? Não espero mais nada do Santos. Esse aí, já pé na lama total, já não espera mais nada do Santos. Mas o Santos está melhor que o Corinthians na classificação do campeonato. O Corinthians está ali, a corda no pescoço, né? O Luciano, se o Santos jogasse no Paulistão como está jogando no Brasileirão, o Odair não ficaria com essa má fama que está agora. Você entendeu isso? Espera aí.
se o Santos jogasse no Paulistão como está jogando no Brasileirão, o Odair não ficaria com essa má fama. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que no Paulistão o Santos jogou pior do que está jogando agora no Brasileirão. Mas a má fama também está agora no Brasileirão. Então... Mas o Odair... Continua a mesma coisa, toda entrevista do Odair, ele fala, o time está evoluindo, é uma evolução, vocês estão vendo. Aí ele diz assim pro repórter, né? Qual é o jogo que o Santos jogou mal? Aí o cara ficou olhando para ele. Qual é o jogo que o Santos jogou mal? E aí ele não sabe qual é o jogo que o Santos joga mal. Mas o Santos está perdendo. O problema são os resultados em campo, né, Odair? E aí complica. Gente, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que vai ter o jogo contra o Bahia. Muita gente falou que a presidente Leila, né, fretaria aquele avião da Leila Pereira, Lisboa, conexão direto ali, conexão nenhuma, né? Voo direto para Salvador, mas a verdade é que de todos os jogadores que foram convocados para as seleções, né, eu acho que só o Gomes é que vai jogar, porque o Paraguai só jogou um amistoso, aliás, ganhou da Nicarágua, né, pelo placar de 2-0, o Paraguai só jogou um amistoso. Então o Gomes já está de volta ao elenco palmeirense, mas aí tem Rafael Veiga, Rony e o Everton, né, servindo a seleção brasileira. E o Piquerez servindo a seleção uruguaia. São 4 desfalques aí que o Palmeiras deve ter contra o Bahia, se bem que Abel Ferreira já falou, né, que não tem time titular, queria até saber do Luan essa história. O Palmeiras tem um elenco tão bom que pode se dar o luxo de jogar sem todos esses 4 aí que eu falei, ó, Rony, o Everton, Piquerez e Veiga. Pode jogar sem esses 4 que ganha do Bahia assim mesmo, Luan? Olha, Lucas, se fosse em outro time, ia ser uma perda realmente gigantesca, até pelos nomes. Mas tudo dá certo no Palmeiras. Tudo dá certo no Palmeiras, não tem jeito. Pode ter desfalque, pode ter o que for. Desses nomes, o Everton talvez até o que poderia jogar, dependendo da hora que chega ali, né? Não deve jogar amanhã, bem provavelmente. Apesar que o Alisson tá com um problema no dedo, né? Vai que o Ramon Menezes coloca ali o Everton para jogar, o Ederson que jogou na primeira partida. Vamos ver se o Everton vai ter essa condição. Mas realmente devem ser jogadores que vão ficar de fora, né? O Marcelo Lomba é muito bom goleiro, acho que é um ótimo reserva pro Everton. O Piquerez na esquerda, o Vanderlan é bom de bola, esse garoto do Palmeiras, que é também um reserva à altura do Piquerez, que não vai deixar o torcedor palmeirense na mão. O Gomes volta, né? Porque aí sim seria um problema, porque o Palmeiras está com problema na zaga, o Murilo segue machucado, e aí teria que recorrer ao garoto Naves novamente, mas o Gomes estando à disposição, a situação fica um pouco mais tranquila. E o Rony, né? O Rony talvez seja o jogador um pouco mais complicado, ali ele vai poder optar pelo Hendrick, o Flávio Lopes está tendo muita opção com o técnico Abel Ferreira. Bom, né? O elenco é bom, não tem jeito. E tudo dá certo, né, Lucas? Tudo dá certo, não tem jeito. Tudo que o Abel Ferreira optar, vai dar certo. Você falou do Naves, né? Garoto realmente na zaga do Palmeiras. Mas e aí bom também. ele me entra contra o São Paulo. Os atacantes do São Paulo não acham espaço ali, cara. É impressionante. É um time muito bem treinado, né? E aí todo mundo fala do Ancelotti. Evidentemente, esse assunto já está até batido, mas evidentemente que o Abel Ferreira na seleção brasileira ia ser um espetáculo. Eu acho que hoje, no futebol brasileiro, ele é o melhor treinador. Mas essa história de que tem que procurar um brasileiro para treinar a seleção brasileira, gente, os 3 primeiros colocados do Brasileirão, os técnicos são estrangeiros, né? Então, assim, eu acho que está na hora de um estrangeiro, sim. Mas eu veria com bons olhos o Abel Ferreira. Quem não vê com bons olhos o Abel Ferreira é o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Acho que tem que ser um treinador agregador e tal. O Abel Ferreira, e acho que a Leila também não. Acho que o Palmeirense também não. Mas eu acho que o Abel Ferreira seria um ótimo nome para a seleção brasileira. Não, Pietro? Eu acho com certeza. O Abel Ferreira é o trabalho mais sólido dos últimos anos aí no futebol brasileiro. Espetáculo de trabalho, né? É bom. O time do Palmeiras, acho que a gente já perdeu um pouco daquela crítica de que o Palmeiras era um time retranqueiro, que só sai em velocidade no ataque. Eu acho que o Palmeiras ele mostra um repertório de jogo mesmo impressionante. Joga das mais variadas formas. Se precisar com 3 zagueiros, com 5 zagueiros, 7 atacantes, o Abel Ferreira vai achar algum jeito de fazer funcionar. E o psicológico muito forte, né? Uma mentalidade vencedora impressionante, né? De um time bicampeão da Libertadores, que está ali sempre brigando pelas primeiras posições, atual campeão brasileiro. E ele está sempre conseguindo deixar esses caras motivados, né? Sempre com alguma coisa para lutar ali. Então, eu acho que o Abel Ferreira seria uma ótima na seleção brasileira. Eu não gosto pela questão de que o Abel Ferreira, eu acho que... Temperamento, né? Eu não gosto da questão simbólica de ter um técnico português na seleção do Brasil. Acho que o italiano é até melhor que em relação a isso. Até passa.
Que isso, passa, Pietro? É porque o cara é português, é isso, rapaz? Eu acho que é uma questão ali de colonização, não sei. Ideológica. Me chama de maluco aqui. É uma questão ideológica mesmo, assim. Tá certo, é. Mas o Abel Ferreira, esportivamente falando, pô, seria demais para a seleção. Seria bom demais. Bom, vocês falaram do Vanderlan, né, que é um ótimo jogador e deve ser o titular contra o Bahia. O Gabriel Menino e também o Vanderlan, a gente vai ouvir os dois agora. Eles falaram sobre esse tempo aí, né, 10 dias de preparação do Palmeiras para a sequência da temporada. Foram 10 dias muito bons, primeiramente para a mente, né, que a gente consegue descansar, sair um pouco do foco do futebol, da rotina, que é uma rotina muito corrida. E, segundamente, quando voltou aos treinos, deu para melhorar alguns aspectos que você não consegue melhorar com a quantidade de jogos. Então é muito importante, principalmente para mim, trabalho muito a parte defensiva, a ofensiva também, e para o grupo todo. Todo mundo volta descansado, volta com as energias renovadas, e isso é muito bom. E dá para ajustar bastante detalhes, dentro e fora de campo. Mas para descansar a mente, né? Acho que o corpo já está acostumado com essa sequência. Foi bom também para a gente encaixar aí, durante a semana, encaixar nossos ataques. Estava faltando um pouco, mas essa semana a gente treinou bastante isso. Acho que a gente podia melhorar nesse aspecto e, graças a Deus, teve uma semana livre e a gente conseguiu trabalhar bastante. É isso, então, Palmeiras, e vamos ver a agenda então do Palmeiras, né? O que o Palmeiras vai ter pela frente agora, porque o Palmeiras também tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores América. Vamos ver a agenda do Palmeiras para essa semana e os próximos jogos também. O jogo vai ser em Salvador, né? Vai ser agora na próxima quarta-feira já Bahia e Palmeiras. Depois tem Palmeiras e Botafogo. Olha só esse jogo. Pode ser o jogo que vale a liderança, né? E olha, quem diria, né? 25 de junho, Palmeiras e Botafogo. Quem diria que esse jogo poderia valer a liderança? Não por parte do Palmeiras, mas sim por parte do Botafogo, com todo o respeito que os torcedores do Glorioso merecem. Mas olha, realmente... Imagina se fosse sem respeito, hein? Não, mas é verdade. O Botafogo teve um campeonato carioca pífio, né? Queriam bater no Luiz Castro. A verdade é essa. E o Luiz Castro hoje tá para sair. Ah, não, que é o Al Hilal, que é o Luiz Castro. Agora todo mundo quer o Luiz Castro. De repente... a chave virou. Mas, ó, Palmeiras vai enfrentar o Bolívar pela Libertadores. O Palmeiras precisa de mais um ponto, né, contra o Bolívar. Aliás, esse jogo Palmeiras e Bolívar vale a liderança do grupo, né? Depois, Atlético Paranaense contra o Palmeiras pelo Brasileirão. E aí, São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. E Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão. Palmeiras, então, na sequência, vai ter Botafogo, vai ter Atlético Paranaense, vai ter o clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e vai ter Flamengo pelo Brasileirão. Muita coisa vai acontecer, seu Luan, nesses próximos jogos aí. Só pedreira, né? Mas o Palmeiras realmente vai enfrentar de frente para frente esses times, né? Você falou sobre o Al Hilal, né, que veio atrás do Luiz Castro, veio atrás do Abel Ferreira também. Estão de olho nos técnicos portugueses atuando aqui no futebol brasileiro, mas o Abel Ferreira já falou não, recusou uma bala tremenda, rapaz, do Al Hilal. E o Pietro veio me dizer que não, técnico português, não para a seleção brasileira, não. Rapaz, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Luiz Castro, eu não vou falar de seleção. O Jorge Jesus seria ainda pior que o Abel Ferreira, cara. Nossa Senhora, esse não dá. Egocêntrico, Jorge Jesus? O Jorge Jesus, ele se acha mais importante que o futebol, assim. Ele tem uma egotrip. Mas, ó, teve uma coisa que ele fez, vocês viram que ele postou quando ele saiu do Fenerbahçe, ó, e tal, missão cumprida, e agora eu vou ficar esperando a realização do meu sonho. Ele colocou a seleção brasileira como sonho, coisa que o Ancelotti não colocou. Será que seria um sonho do Ancelotti? Acho que esse negócio do Pietro, ele tá com trauma de Jesualdo Ferreira ainda no Santos. Ô, Jesualdo Ferreira foi complicado, hein? Caramba, esse foi difícil. Não deixou saudade. Não deixou nem um pouco, Gente, hashtag Joga nas 11 para o pessoal se manifestar. Vamos ver as manifestações agora aqui no Joga nas 11. Tem manifestação do Edu, ansioso para ver as pessoas em cima do Ancelotti por ele não ter convocado Rafael Veiga, Roger Guedes e Everton Ribeiro. Ó, o pessoal já está começando a falar cornetando o Ancelotti. Olha, não imagino o Abel vivendo um dia sequer sem o Rony. Se o Palmeiras vender o rústico Rony, o Abel sai no dia seguinte, será? Mas o Rony é tão importante assim, gente? Ah, pro Abel é. O que vocês acham sobre aquele mito da zica que voltam nos jogadores depois que são convocados para a seleção? Olha, e tem o Estevam que mandou essa mensagem, e tem o seguinte que eu queria até falar com vocês.
Porque é o seguinte, né? Amistoso contra a Guiné, o que você quer ver na seleção? Você quer ver teste na seleção. Você quer ver novidade. Um Joelinton que estreou bem, fazendo gol. Eu achei que o Rafael Veiga jogou pouquinho, gente. Se tem que testar o cara, é nesses jogos. Não é, Pedro? Eu acho que assim, a convocação já foi uma convocação para jogar pro brasileiro ali, né? Vocês querem Rafael Veiga? Tó. Querem não sei quem? Tó. Rony, exato. Mas então bota o cara pra jogar. Então bota pra jogar. É um jogo que, assim, com todo respeito à Guiné, até a seleção brasileira, mas é que não vale nada. A convocação já diz isso, assim, sabe? Sim. Já diz que é muito mais sobre passar um recado ali, de que dá essa moral pros caras, que eles merecem também essa convocação, do que propriamente ganhar, dar show e tudo mais, ou já começar a pensar o time pro próximo ciclo. Não. Então, assim, coloca o Rony pra jogar, coloca o Veiga, coloca o Pedro, coloca todos esses caras aí, porque a gente quer ver uma cara nova. A gente, assim, o Alisson, o Casemiro, todos esses caras que a gente sabe que vai ser titular durante o ciclo, a gente já sabe, a gente já viu jogar. A gente quer ver uma coisa nova ali, né? Então, acho que podia realmente fazer esses testes. O Rony, por exemplo, entrou com 47 minutos do segundo tempo. Nem pegou na bola, sabe? E, Luan, eu acho que tem uma posição carente na seleção brasileira, que é desse meia armador, né? A gente tem aí o Lucas Paquetá, o Veiga foi testado mais ou menos, poderia recuar até o Neymar para ser um jogador ali, jogar perto dos atacantes, mas não dentro da área. Agora, se levou o cara para a Espanha e para a Europa, ele vai jogar agora em Portugal também, tem que testar, né? Isso é irritante, né, Lucas? Porque, claro, teve a data FIFA agora, né? Tão esperada a data FIFA, ficamos aí sem jogos do Campeonato Brasileiro, mas vai desfalcar o Palmeiras, né? Esses jogadores vão desfalcar agora. Sim. O Palmeiras joga na quarta-feira. E você levar o jogador para colocar ele com 47 minutos do segundo tempo. Imagina o Abel Ferreira vendo amistoso. Imagina, rapaz, imagina. Será que ficou pé da vida ou não? Não dá, né? Não dá. Tem que realmente colocar, tem que testar. Jogadores, principalmente com qualidade. Todo respeito ao Rony, eu acho que o Rony não vai ser jogador de seleção brasileira. Não. Agora, o Rafael Veiga, ele pode ser um jogador interessante. Ele pode ser um jogador, principalmente ali no banco de reservas, para ser esse armador, né? O Neymar, às vezes, ele joga como um atacante, como um falso 9, enfim, deixa o Neymar solto. E o Brasil, às vezes, precisa desse jogador, desse camisa 10, né? Que eu acho que não é o Paquetá. O Lucas Paquetá, ele não tem essa característica de ser o armador, né? Ele joga um pouquinho atrás, um pouco mais ali como segundo volante, é a posição do Paquetá, desde quando ele saiu do Flamengo. Então, eu acho que o Veiga, ele seria um jogador interessante para esse novo ciclo. Mas tem que deixar jogar, né? Contra Guiné, contra Senegal. Deixa desde o início, bota o cara desde o início. Eu acho que o Rony é o que mais tinha que jogar, porque com o Ancelotti ele com certeza não vai ser chamado. Então dá essa oportunidade, deixa lá ele jogar os 90 minutos, se divertir, enquadrar a camisa. Eu queria ver a cara do Abel Ferreira quando viu o Rony entrando aos 47. Imagina como ele cornetou o Ramon naquela hora, Nossa, né? Tomou o celular de uns 3 repórteres lá. Né? Gente, agora eu vou fazer uma pergunta para o Pietro e para o Luan, que é o seguinte. O que o Vitor Roque e o Endrick, têm em comum? Além do fato de que eles vão jogar, um já joga na Espanha, né, no Real Madrid, o outro está acertando com o Barcelona. O que Vitor Roque e Endrick têm em comum? Vocês sabem, não? Eu ia falar isso, vão jogar na Espanha. É o seguinte, eles eram da base do São Paulo, né? E o São Paulo, de repente, com os dois... o Vitor Roque passou também na base do São Paulo, não foi aproveitado. E o Endrick tem foto dele com ó, o São Paulo aqui, ó, escudo do São Paulo. A gente começa a falar do tricolor paulista agora. Mas é um detalhe curioso, né, rapaz? Imagina, um atacante do Barcelona, outro atacante do Real Madrid, já acertado, vai no ano que vem. E o São Paulo deixou escapar os dois. Eu acho que eles teriam feito uma diferencinha aí, né? Nossa, rapaz, nem fala Nesse isso. tempo que o São Paulo ficou numa situação complicada, realmente são muito bons jogadores, né? O Vitor Roque é uma coisa absurda. Eu acho que porque o Endrick ainda é muito novo, né? Tem o novo e tem o muito novo, né? Verdade, o Endrick, ele ainda realmente está ali chegando na maturidade. Mas o Vitor Roque, o que esse garoto joga é uma coisa absurda. Tem que abrir o olho que vai ser um jogador para a seleção brasileira, um jogador que vai dar muito sucesso e não à toa não vai ficar no Atlético Paranaense, né? Certamente o Barcelona deve fechar esse contrato. Tem que fechar logo, né? Porque tem muitos outros já querendo. Então vai ter que fechar logo. E 18 anos, né? 18 anos o Vitor Roque. E aí é isso. Muitos times têm isso, né? O jogador era da base, não vai dar certo. Aí depois, rapaz. Mas aí que eu venho falando da próxima Copa do Mundo. Você imagina, olha o que tem de garoto que daqui a 4 anos vai estar brilhando, né? Vai estar tinindo, né? A gente tem Endrick, Vitor Roque, Rodrigo no auge da forma, Vinícius Júnior, o mais experiente de todos ali, né? Desses que eu falei aqui. É verdade. Liderando o processo, né? Cara, impressionante. Agora, vou falar do São Paulo, que é o seguinte, a última entrevista que o Dorival Júnior deu, ele falou o seguinte, que ele nem queria reforços, mas ele falou, olha,
eu espero que a direção do São Paulo, que a diretoria do São Paulo, não venda jogadores, que eu não perca jogadores. Só que assim, a janela vai se abrir, agora vai se abrir, e aí, Luciano tem proposta, quem mais tem proposta? Calheri pode sair do São Paulo. E aí, como segurar esses jogadores? Nestor, Pablo Maia, né? É muito complicado e o São Paulo precisa de grana, né? E aí, Pedro? Cara, acho que esse é um problema que aflige praticamente todos os clubes do futebol brasileiro, menos Palmeiras e Flamengo. Porque o time que tem bala na agulha ali para manter, né? Verdade. O São Paulo precisa do dinheiro mesmo, é um clube endividado. Vai ser ruim para o Dorival Júnior, até porque o São Paulo teve um começo de ano complicado, né? Uma troca de treinador ali. O Dorival, ele assumindo meio que esse personagem do futebol, que é o treinador tapa-buraco, mas que resolve muito bem o problema. Acho que ele deu uma outra cara para o São Paulo, ajeitou mesmo, arrumou ali, achou uma formação titular. E perder qualquer um desses titulares seria desastroso para ele, especialmente no ataque, com o Calheri, né? Acho que o Luciano é até uma peça que ele consegue trabalhar ali dentro do seu próprio elenco com outras alternativas. Mas se perder Pablo Maia, Rodrigo Nestor, eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque são jogadores muito importantes de posição física, que correm o campo inteiro, que distribuem o jogo. Então acho que para o jogo que o Dorival entende que é o melhor para o São Paulo, seriam perdas assim, que serão difíceis de repor também, né? E nesse jogo contra o Atlético Paranaense, o bom é que o Atlético agora meio que se desmontou, né? A comissão técnica do Furacão foi desmontada com essa história do Felipão no Galo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Agora, Michel Araújo e Arboleda não vão jogar essa partida contra o Atlético Paranaense. Quer dizer, ainda tem os desfalques importantes. O Arboleda, que vem com aquela história, né? Falhou contra o Palmeiras, quer dar a volta por cima, mas são desfalques importantes, né, Luan? O Arboleda joga no Equador na terça-feira à noite, né? Então certamente não vai chegar a tempo. Tem o problema também do Michel Araújo, que falou abobrinhas lá na entrevista, tomou um gancho do STJD e está fora. O Pablo Maia também está fora desse jogo, também um problema para o técnico Dorival Júnior. De todos os times, Lucas, o que eu mais estou ansioso, né, esperando ver essa pausa, é o São Paulo. Eu gosto do Dorival Júnior, eu acho um bom técnico, mostrou isso e muito nos últimos times que passou, superestimado, ou melhor, subestimado, né? O técnico Dorival Júnior, porque realmente faz bons trabalhos e não vem sendo valorizado. Mostrou isso no Flamengo, né? O cara ganhou 2 títulos e vai embora, né? Mandaram o cara embora. É uma coisa absurda. E realmente eu acho ele muito bom técnico e eu tô ansioso para ver esse time do São Paulo. Enfim, o São Paulo tem uma cara. Há muito tempo o São Paulo não tinha um time titular. O torcedor do São Paulo não sabia falar o time titular do São Paulo na ponta da língua. E hoje o São Paulo tem. O Arboleda, claro, que errou contra o Palmeiras, o torcedor está um pouco complicado, mas é o Arboleda, né? Muito bom zagueiro, titular absoluto. Ajuda muito o Beraldo, que é um bom zagueiro também. O Beraldo é fantástico. Muito bom zagueiro. E tendo o Arboleda ali, que é um jogador experiente, ajuda demais. Ele tem o Caio Paulista na lateral esquerda, que chegou também chutado lá do Fluminense, assumiu a lateral esquerda, é titular do São Paulo. Verdade. No Fluminense não servia, mas no São Paulo está jogando bem. E olha, o Beraldo é outro garoto também que, se algum clube europeu tiver de olho e fizer uma proposta boa, porque é um zagueiro jovem, muito bom jogador, então também canhoto, o São Paulo tem que ficar de olho, né? Zagueiro canhoto é produto valorizado no mercado. Exatamente. O Beraldo e o Arboleda fazendo aquela dupla ali, são 2 grandes jogadores e estava dando certo, até que teve o jogo contra o Palmeiras. Até que deu errado. Até que teve o jogo contra o Palmeiras. Desses nomes que você falou em relação às saídas, né? Obviamente o Calheri, se o São Paulo perder o Calheri nessa janela, é uma coisa muito complicada, né? Bota o Luciano ali como atacante, tá tudo certo. Muitos falam do Pato, né? Mas o Pato... o Pato. Alexandre Pato. Também estou ansioso para ver o retorno de Alexandre Pato. Quero ver ele entrar em campo, né? Pois Quero ver ele entrar em campo. Quero ver a primeira bola para ele no campo de jogo. O Pietro já fez uma cara assim. Em 2023, Alexandre Pato. Não dá, né? Não dá. Pode ser um jogador importante para o São Paulo em questão de elenco, vestiário e tudo mais, talvez ali no banco, mas uma saída do Calheri e o torcedor do São Paulo, Dorival Júnior, ter que apostar em Alexandre Pato como titular, esquece. O Pato com 27, 28 anos já mostrava que não queria nada com o futebol. Agora que ele tá mais velho ainda, ele quer o quê? Aí, de repente, ele foi lá, começou a fazer a recuperação dele no São Paulo. Poxa, queria tanto voltar. E aí o São Paulo vai e retorna com o Alexandre Pato. Gente, vamos ver a agenda aqui do São Paulo, os próximos jogos do Tricolor no restante da temporada, né? Já entrando para o mês de julho também. São Paulo pega o Atlético Paranaense. É um jogo...
perigoso, né? Porque o Atlético perdeu aí a comissão técnica, né? Tanto o Felipão como o Paulo Turra também foi demitido. A gente vai falar sobre isso. Cruzeiro e São Paulo e Tigre, né? Pela Copa Sul-Americana. Depois São Paulo pega Fluminense. Aí tem o Palmeiras pela Copa do Brasil. E Red Bull Bragantino pelo Brasileirão aí, esse jogo do dia 9 de julho. Sabe que esse jogo contra o Atlético Paranaense pode ser interessante mesmo, porque tinha muito torcedor do Furacão questionando a capacidade do Paulo Turra fazer o time jogar da melhor maneira ali, né? Era um time muito reativo, de bola longa, não trabalhava muito bem as características dos seus principais jogadores. Então pode ser que essa mudança, que a gente vai discutir depois, que eu considero absurda aí do Felipão sair e tudo mais no meio do trabalho, mas pode ser boa pro futebol do Atlético Paranaense, né? Desenvolver um futebol ali mais atraente pro torcedor, mais envolvente, troca de passe, aquela coisa, né? Tal do futebol moderno aí que o pessoal todo mundo fala. Pois é, eu quero saber quem que vai assumir o Furacão, né? O Atlético Paranaense aí. Mas vamos ver, tem mensagem do São Paulo pra gente ver aqui e mostrar na hashtag Joga nas 11, torcedor do São Paulo se manifestando e a gente vai mostrando as mensagens. Ó, o Guilherme... Fiquei muito feliz que a CBF confirmou o Ancelotti. Deixem meu Dorival em paz. Olha, Dorival Júnior era cotado, sim, para a seleção brasileira, né? O Casares falou que não vai, não. Não adianta. Gabriel, Igor Vinícius não volta nunca mais da Caverna do Dragão. Que isso? O Erisson vai ficar o resto da temporada aprimorando a forma física. Ele está na bronca com alguns jogadores do time do São Paulo. E com o DM aí também. O departamento que tá cheio, né? Tá vive cheio. O departamento médico de São Paulo é uma coisa absurda. Eu estava preocupado em perder o Dorival para a seleção brasileira pela escassez de técnicos, não pela qualidade de Dorival. Mas você vê, aí por isso é que a gente está falando, né? Que vale a pena a gente esperar o Carlo Ancelotti. Acho que, na verdade, a posição de treinador no futebol brasileiro, os brasileiros, está vivendo assim um momento de baixa, vamos dizer assim, porque a gente tem os técnicos estrangeiros que estão aqui, que estão brilhando mais do que os brasileiros. Então, quando você olha na prateleira ali, você vê Dorival Júnior, você vê Fernando Diniz e tal, são bons treinadores, mas é treinador para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, e aí... E tanto, né, Lucas, que os times estão contratando ou técnicos estrangeiros ou técnicos que fizeram sucesso no passado, né? Pois é. Luxemburgo, Felipão. Vamos falar do Felipão, já que você tocou no assunto? É polêmica, hein? Gente, Luiz Felipe Scolari, não é pela idade, tá? Vou falar a idade dele aqui, 74 anos, pentacampeão com a seleção brasileira. Mas depois desse pentacampeonato, ele teve alguns trabalhos discutíveis, polêmicos, alguns ruins, é verdade. E ele disse, semana passada, alguns dias atrás, que não seria mais treinador. Que continuaria na comissão técnica do Furacão. Não vou treinar, a não ser que seja fora do Brasil. Mas no Brasil não serei mais treinador. De repente... O Atlético Mineiro chama o Felipão e o Felipão vai. Como que pode confiar num treinador desse, gente? Não estou falando... Porque assim, ele fala uma coisa e faz outra. A verdade de hoje é a mentira de amanhã, seu Luan. Ele acordou, deu aquela espreguiçada, mudei de ideia. Olhou o celular, no Zap Zap tinha lá uma mensagem do Rodrigo Caetano, mudei de ideia. Brilhou os olhos, pro Galo, vou treinar o Galo. Saudade do Hulk, né, pô? Saudade do Mineirão, onde ele foi tão bem, né? 7-1, só pra falar o contrário. Não. Mas eu vou falar pra você, hein, Lucas Pereira, uma trairagem absurda, né, com o torcedor do Atlético Paranaense. É uma coisa surreal, não só por conta de você falar uma coisa numa semana e na outra você falar outra, mas porque o próprio Atlético Paranaense precisou muito do Felipão como treinador. E ele falou, não, o Paulo Turra agora vai ser o meu técnico. Depois que o Atlético Paranaense até eliminou o Palmeiras, né, na Copa Libertadores da América do ano passado, não, eu não vou mais ser treinador, agora o Paulo Turra que vai ser, no máximo eu vou ser um diretor técnico aqui no Atlético Paranaense. Ele faz daquela ajuda pro Paulo Turra, né? Da comissão ali a sombrinha, tal. Né? Fica ali, até na Libertadores é uma sombra realmente, porque na Libertadores ele pode ficar no banco, né? Então ele fica no banco de reservas ali, só na cola do Paulo Turra. Mas cara, o Atlético virou, o Mineiro virou pra cima do Atlético Paranaense, teve esse jogo. Não, o Atlético virou. E agora ele era o adversário, agora ele vai ser o técnico do time, cara. A trairagem é gigante, muito também por conta disso. E os dois times estão no mesmo grupo da Libertadores. Se enfrentaram, vão se enfrentar novamente. Realmente é uma coisa surreal e trairagem até com o próprio Paulo Turra, porque o coitado ficou desempregado. Ficou sozinho, largou o Paulo Turra, cara. Ficou sozinho no barco. Mas vem cá, ficou sozinho e o Atlético falou, Paulo Turra sozinho? Esquece. Não.
Aí demitiu o Paulo Torre. E olha, estava com 71% de aproveitamento no Atlético Paranaense. Por isso que eu não, assim, por exemplo, quando o Flamengo demitiu o Dorival Júnior e tudo mais, eu não tenho dó do treinador também não, porque quando tem a oportunidade de trocar, ele troca sem dó. O Dorival já tinha feito isso com o próprio Flamengo, né? Que largou o Ceará do nada para assumir o Flamengo. Então, assim, futebol é isso aí, né? O jogo é sujo e as pessoas têm que entrar no jogo para se empregar, continuar empregada, alçar voos maiores. Eu confesso que eu me surpreendi muito, rapaz. Felipão no Atlético Mineiro. Vamos ouvir o Felipão, já que a gente está falando dele. Ele saudou, né? Está saudando aí a torcida do Galo. Vamos ouvir o Luiz Felipe Scolari. Oi, torcida do Galo. Um grande abraço. Estaremos juntos na empreitada para conseguirmos os objetivos traçados por todos nós. Nós, da parte técnica, vocês, torcida, vocês, atletas que fazem parte do nosso grupo, comissão técnica e todas aquelas pessoas envolvidas no nosso projeto. Eu fiquei muito feliz pelo convite do Galo e estarei participando ativamente neste ano e meio para que o Galo consiga seus objetivos. E a torcida do Galo vai ter em mim, vai ter em nós aquilo que ela sempre esperou da sua equipe, que é vibração, vontade e tudo mais. Tudo aquilo que vocês proporcionam, torcida do Galo, para nós, dentro de campo, nós vamos devolver a vocês jogando futebol. Tá legal? Um abraço, obrigado, torcida do Galo. Tudo de bom, estarei aí com vocês. Tirou Palavras o bigode bonitas, até, né? Luiz Felipe Scolari, Felipão. Ah, rapaz. Palavras bonitas. Eu até acredito que ele pode fazer esse time do Galo jogar, viu, Lucas? Porque um elenco do Galo é uma coisa Não, absurda. é bom elenco, é. Eu acho muito bom elenco, tem bons nomes, realmente pode dar trabalho. Com o Felipão, que a gente sabe que é um nome experiente e tudo mais, com boas peças, eu acho que ele consegue trabalhar positivamente esse elenco. O Cudê agora podia ir pro Furacão, né? Já pensou? Rapaz, já pensou? E o Felipão levou o Atlético para a final da Libertadores, né? Tipo assim, ele tem credenciais recentes melhores que até o próprio Luxemburgo, né? Que estava afastado um tempão do mercado, né? Verdade. Gente, vamos ver a agenda do Galo, né? Então, os próximos jogos aí, o Felipão já estreia contra o Fluminense, né? Vai ser o jogo... Já saiu no bid, já. Fluminense e Atlético Mineiro. Esse jogo vai acontecer em Volta Redonda, né? Não vai acontecer no Maracanã. Depois, Fortaleza... Depois o Libertad, né, contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. O Atlético Mineiro está ali na briga com o Atlético Paranaense para ver quem é líder do grupo. E agora a comissão técnica passou de um time para o outro. Aí depois tem o América Mineiro, o clássico local. Depois Corinthians e o Goiás. Essa é a agenda do Galo para os próximos compromissos, né? Bom, agora a gente vai falar o seguinte, né? Um assunto que tem rendido muito ao longo da semana por causa dos áudios que foram vazados. E aí, se alguém tinha, eu estou falando isso com todo mundo, se alguém tinha alguma dúvida de que o Robinho tinha culpa nessa história, de que o Robinho era culpado, de que o Robinho era criminoso, de que o Robinho foi covarde, de que o Robinho mentiu o tempo todo, agora ninguém tem mais dúvida, porque os áudios foram vazados, todo mundo escutou, é da boca dele mesmo, ele falando coisas assim, olha, de quase vomitar, viu? Realmente é forte, né? São depoimentos fortes. E ele fala de brincadeira, fala rindo, brincando. A menina albanesa, né? Muita gente falava, mas o que ela estava fazendo bêbada, né? Numa boate até aquela hora. E todo mundo agora está vendo que ela foi vítima não só do Robinho, como de todos os parceiros do Robinho que estavam naquela boate naquela noite. Então, assim... É complicado até a gente falar isso, porque a gente fala de Robinho, Daniel Alves, jogadores craques, jogadores de seleção brasileira e que se envolveram em momentos tão complicados, né, que a gente não pode dar outro nome senão Robinho, esse que você está vendo aí. Muita gente tira foto com ele, gosta de tirar foto abraçado com ele. Criminoso, cafajeste, tem que ir para a cadeia. E deve ir para a cadeia agora que o STJ está reabrindo, né, a discussão se ele tem que pegar a pena, porque lá na Itália já está condenado, 9 anos. Mas aí ele pode cumprir a pena aqui no Brasil. E essa é a discussão, se ele vai cumprir a pena aqui no Brasil ou não. Mas a verdade é que a gente vive momentos tristes do futebol brasileiro com tudo isso, né, Pedro? Ah, sim. E acho que fica até uma sensação de que para os jogadores existia uma questão de impunidade muito grande, né? Que o Robinho, por exemplo, naquelas conversas vazadas deles, é de 2014, né? 1 ano de investigação depois do crime.
ele parecia ter a certeza de que não ia dar em nada, né? Que ele fala dando risada. Ele ria. Eu não fiz nada. Nem conheço a mina. Ela nem lembra, tava tão bêbada que nem lembra de mim. E usam de uns termos assim que na boleiragem ali, infelizmente isso é muito comum, mas que é um nível de degradação e objetificação da mulher que é uma coisa assustadora. Assim, os verbos que eles usam para referir o ato ali que fizeram com a menina é uma coisa, como você falou, é de embrulhar o estômago, né? E só a gente está cobrindo bastante esse caso lá no R7, né? A gente entrevistou advogados, enfim, tudo mais. Só para ressaltar para a nossa audiência, né, que o que vai ser julgado pelo STJ não é o mérito do caso, se ele é culpado ou não, ele já é condenado, né? Se ele vai cumprir pena aqui ou não. Aqui no Brasil, Exatamente. Porque não é uma coisa exatamente comum, né? Essa transferência de pena geralmente não acontece, mas existe precedentes legais para que isso aconteça e existe pressão também da opinião pública para que essa pena seja transferida, né? Então, a situação, felizmente, azedou para o Robinho no Brasil. Pois é, e não é só o Robinho, né? A gente tem outros exemplos. Agora, um exemplo recente, por exemplo, o Pedrinho, jogador de São Paulo, né, que foi afastado do elenco justamente por causa de violência contra a ex-namorada dele. E a gente tem um caso que nós separamos aqui, uma entrevista exclusiva que o Roberto Cabrini fez com a ex-mulher do Antony, né, a Gabriela Cavalim. A Gabriela conversou com ele e, olha, a questão é séria, violência doméstica, lesão corporal, ameaça física, tudo isso. E ela vai colocar essa ação contra o Antony lá na Inglaterra, né? Porque ele hoje é o jogador do Manchester United. Vamos ouvir um trecho da entrevista do Roberto Cabrini com a Gabriela Cavalim. Quando ele te conheceu, ele era casado? Sim, mas eu não sabia. Começa um relacionamento extraconjugal marcado por idas e vindas. Sempre foi ciumento, muito ciumento, sempre tive problemas com ele com ciúmes, mas de resto, em questão de agressividade ou tanto psicológica quanto física, eu não tive muitos problemas com ele no começo, que ele sempre tentou ter sobre mim um controle excessivo em todas as partes da minha vida. Estamos agora em junho de 2022. A primeira agressão física teria acontecido nesta balada de luxo na zona sul de São Paulo. Esse é um ponto importante na nossa entrevista. Gabriela, você confirma que foi agredida pelo Antony? Confirmo. Você confirma que foi ameaçada por ele? Confirmo. Com certeza. O que te levou a denunciá-lo? Medo. Medo de quê? Primeiro momento, medo. Medo dele fazer de novo ou fazer pior o que ele já tinha feito. Você foi agredida no carro? Sim. Quando eu falei pra ele que eu poderia ir sim pra balada, poderia fazer o que eu quisesse, porque não era mais do direito dele decidir o que eu ia fazer. Ele se alterou, ficou muito nervoso e começou a bater no vidro do carro, bater no banco do carro, né? Como a gente estava sentado atrás, começou a bater no banco do carro, no vidro. E ele começou a me assustar. E eu falei pra ele, para, você tá me assustando. Aí ele falou assim, eu tô te assustando, então eu vou fazer pior. E ele tava me assustando muito fazendo isso, pegando meu braço, me chacoalhando, puxando meu cabelo, gritando muito. Nessas trocas de mensagens, apresentadas por Gabriela, após os acontecimentos no carro, ela diz estar com medo do jogador. Você me aterrorizou. Não sei quem é você mais. Pois é, e aí muita gente fala assim, mas elas estão falando só agora, né? Estão denunciando só agora. Isso já acontece há muito tempo, gente. Só que as mulheres acabam tomando coragem, né, para denunciar. Acontece uma denúncia aqui, outra ali, e as denúncias vão pipocando e é o momento que a gente está vivendo agora, né, Luan? E tem a questão também de muitas pessoas não acreditarem na palavra das mulheres, né? Então, por isso que tem essa questão, né? Muitas mulheres ficam com medo porque sabem que o outro lado é mais forte em relação à publicidade, à imprensa, advogados, podem pagar bons advogados. Então, tem muita coisa quanto a isso, né? Mas realmente são cenas absurdas, né? Os áudios do Robinho, uma coisa surreal, aterrorizante mesmo, os áudios que ele mesmo fala, né? Muitos jogadores, muitas pessoas de poder
né, parece que estão acima do bem e do mal, né? Eles acham que nunca nada vai acontecer com eles, né? Mas seria muito, mas muito interessante mesmo que acontecesse, principalmente aqui no Brasil, e que o Robinho pode aí, quem sabe, ser preso. E o Antony, mesma coisa. Eu tive a oportunidade também de assistir boa parte dessa entrevista e ela fala que ela vai até o final. Vai lá na Inglaterra, vai no clube, se possível, no Manchester, vai até o final para tentar fazer com que o Antony pague com isso que ele fez. Tem também o Cleison, ex-Corinthians. O Fluminense está tentando a contratação do Cleison, ele que está jogando em um time no Japão. A torcida do Fluminense já está fazendo um manifesto aí nas redes sociais contra a contratação do Cleison, que é acusado de agredir também a ex-mulher. Os tempos mudaram, né? A gente viu o que aconteceu com o Cuca, por exemplo, o treinador. E aí, mas faz tanto tempo isso e tal, mas só que hoje, quando fala o nome do Cuca, treinador, lembra logo do episódio, né? E aí tudo vem à tona, ele não consegue trabalhar, mas assim, aconteceu, né? E ele, na época em que ele poderia ter ido a público falar, olha, aconteceu isso, eu não sou culpado, sou inocente por isso, ele não falou, ele acabou deixando o negócio acontecer. E de repente o assunto começa a ganhar forma, né? O assunto cresce, e aí ele não sabe mais o que fazer, não sabe mais como lidar com esse tipo de situação. Bom, gente, a gente está quase chegando ao final do Joga nas 11, mas só para não ficar esse clima ruim, eu vou perguntar para Pietro Otsuka, né, sobre o R7 Studio Nômades da Bola. Olha, é muito legal e o Pietro vai explicar o que é isso. Fala, Pietro. Bom, esse foi um trabalho que, dá até um quentinho no coração de lembrar, né? Foram meses de bastante trabalho. Foi eu e o Gabriel Herbelha, que vocês algum dia vão ver aqui também no estúdio do Joga nas 11, é meu parceiro lá Gabriel. Na editoria de esportes do R7. A gente conversou com 3 personagens aí do mundo da bola, né? O Pintado, treinador, ex-jogador do São Paulo. O Marzagão, que jogou o Paulistão agora pela Portuguesa. E o Denis, que foi cria do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil pelo Juventude em 99. Para eles contarem um pouco dessas histórias de brasileiros que deixam casa e família em nome de um sonho, né? Aquele jogador, não o Neymar, o Daniel Alves no sentido esportivo, né? De que vai ganhar milhões de dinheiro, jogar na Europa, carro de luxo, iate e tudo mais. Mas aquele cara que deixa a mãe, o pai, a esposa, os filhos em São Paulo, em qualquer outro lugar, para ir em busca do sonho mesmo, né? De num semestre tá jogando o Paulistão, no outro tá em Recife, depois tá jogando no Sul. E como que fica a família do jogador nesse contexto, né? De você criar um filho, de você... por exemplo, eu conversei com o Denis, né? Inclusive a gente produziu um vídeo aqui que o pessoal que produz o que o Joga nas 11 ajudou a gente a fazer também o vídeo, né? Ajudou não, fez o vídeo. Em que ele conta, né? Que a mulher do Denis, ela, depois de acompanhar ele em Caxias, no Rio Grande do Sul e tudo mais, decidiu ficar em São Paulo para estudar, criar melhor o filho, né? Ter os amiguinhos da escola, ter uma rede de apoio. E o Denis continuou jogando nos diferentes lugares ali, né? Então, como que é pro jogador também ficar longe da família, né? Quando chega de noite ali, não tem um abraço da esposa, não tem um abraço do filho. E como que fica pro filho também, que perdeu aí inúmeros aniversários, não tinha um pai. Às vezes não sabe nem que cidade o pai está, né? Mas tá jogando, mas tá onde? Exato. Não sei, saiu de um lugar, foi pro outro. Exatamente. E aí você vê, te ajuda até a humanizar mesmo a profissão do jogador de futebol, porque o glamour, a fama, o luxo... é um privilégio para esses caras, né? São pouquíssimos que alcançam. Pouquíssimos, né? A grande maioria é esse tipo de jogador mesmo, que tem que largar tudo aí, deixar a família e tudo, para tentar a sorte de, quem sabe, conseguir ser jogador de futebol. E é muito legal você ouvir esse outro lado aí do sentimental mesmo ali, de como que é pro cara, por exemplo, o Denis, né? Que eu tô voltando nele, que foi a entrevista que eu fiz. Não tava nem no nascimento do filho, né? E vem cá, como é que as pessoas fazem para ver o R7 Studio? Fala aí, Pietro. Você pode ir lá no portal R7, tá lá no bloco de esportes da nossa home, você pode clicar por lá, ou você pode ir na home do R7 Esportes também, que tá lá bem chamado, bonitinho, só clicar e tá lá para você. Né? Peraí, como é que é? Que isso, hein? Ali, ó. Clicar, abriu já, pô. Rapaz. Pietro Otsuka, muito obrigado pela sua presença aqui. Você está sempre nos links, né, trazendo as informações. Hoje você está aí sentadão, numa comentarista. boa, né? Você é o Cosme Rimoli hoje, né? Que isso. Só que você é muito mais simpático e muito mais elegante do que o Cosme Rimoli, eu diria isso. Mas... Muito obrigado, isso me deixa genuinamente feliz, Lucas Pereira. Eu queria rapidinho mandar um abraço
para alguns amigos aí que estão Ih, assistindo. rapaz, pega a lista, né? Não, Antigamente tinha assim, ó, peraí, deixa eu mandar um abraço aqui, pega a lista, vai lá. Não, só o pessoal com quem eu estudei, fiz faculdade, né? Teve um colega meu que fez aniversário agora, o Vitor Pupo tá assistindo a gente, Raul Moura, Vinícius Lopes, Matheus Leme, Mário Garcia. Tamo juntão, rapaziada. É nóis. Luan Siqueira ou não queira, hein? Luan, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente está sempre junto, né, no Fala Brasil também. Eu trabalho no Fala Brasil também, que é o telejornal da parte da manhã da Record TV, que é sensacional. Parabéns pelo seu trabalho no Fala Brasil, parabéns pelo seu trabalho na rádio e parabéns aí pela sua participação. Estreando hoje no Joga nas 11, já está convidado para outras participações. Valeu, Lucas, muito obrigado. Teve aquele nervosismo, né, da estreia, mas muito obrigado, valeu mesmo. Pô, prazer imenso estar aqui no Joga nas 11. Quero jogar muito ainda aqui no Joga nas 11, viu, Lucas Pereira? Lateral, atacante, zagueiro, lateral esquerdo. Gente, muito obrigado a você que participou pela hashtag Joga nas 11. O programa está chegando ao fim. Lembrando que já na próxima quarta-feira tem rodada do Brasileirão, no próximo fim de semana vai ter rodada de novo e o nosso encontro, claro, é na próxima segunda, sempre às 18 horas, o Joga nas 11 para você. Uma ótima noite, ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau, valeu!